Olá, bem-vindo ao canal Olhar Livros e HQs. Eu sou Ana, psicóloga. Hoje eu vou fazer uma análise deste quadrinho, Batman Ego. Este quadrinho aqui, além de ter essa história Batman Ego, ele tem umas 3 ou 4 outras histórias bem curtinhas, mas para mim a história que vale mesmo é essa primeira, Batman Ego, tá? É de quem? É do Darwin Cook, da editora Panini Comics, tá? Eu já é um quadrinho assim relativamente antigo, né? Não é uma novidade, pelo menos para quem acompanha aí os heróis da DC, tá? Bom, é uma história, tá? Onde o Batman se vê como um coadjuvante de um suicídio e entra num processo introspectivo sobre a sua vida. Ele vai estar, tipo assim, numa crise existencial, tá? Então, tal, né, experiência provoca uma crise existencial, onde passa a rever as suas escolhas e o que levou a se tornar Batman, o justiceiro, que prima pela vida pela justiça. Eu vou iniciar com um breve, mas sim brevíssimo esclarecimento sobre o termo ego, tá? A palavra ela tem cunho na psicanálise do Freud, tá? Freud desenvolveu o termo como sendo ego a identidade eu, tá? Ego é uma construção da pessoa desde, segundo a psicanálise, desde a gestação até aí os primeiros anos de vida, tá? Na construção dessa identidade, desse eu, desse ego, tá? Na questão da psicologia junguiana, o Jung, ele cunhou esse termo que é similar ao ego, que é complexo do eu, tá? É uma configuração também de identidade da pessoa, só que é uma construção que não só depende da parte presente, ou seja, ele não tem influências não só na gestação, né, mas nessa gestação, tá, existem memórias, tá, ancestrais que de alguma forma não, que nós trazemos, tá, então nós não temos a nossa memória. Na nossa memória, só questões desde a gestação. Nós temos na nossa memória, como no pendrive, memórias que pertencem a experiências do homem desde os seus primórdios. Então, assim, todas as experiências marcantes, todas as experiências duradouras em relação à vida do homem, desde a primeira célula, está contida na memória. Essas memórias podem sim influenciar, tá, no desenvolver dessa identidade e que não tem fim, tá? Essa identidade, esse complexo do eu, ele vai se estruturando, ele vai se transformando, ele se vai metamorfoseando conforme a vida da pessoa, ok? Então a gente pode ver, né, que a gente entende que quando o feto, né, não chama nem bebê nos primeiros meses, ele tem um formatinho ele vai mudando o formato, né? Ele só vai ter o formato humano mesmo a partir dos 3 meses. Então a gente acredita que no nosso arcabouço, na nossa memória, a gente tem toda essa linhagem de reptiliana, mamífera, pré-humana e humana na memória e que podem ser ou não linkadas dependendo das experiências que a pessoa vai passar ao resto da vida. Então, assim, o eu, complexo do eu, é um complexo, é uma amálgama, tá? Não só que pode sofrer influências e sofre influências não só na vida presente da pessoa, mas passada e um passado também muito distante. Ok? Vamos lá, e depois eu vou contextualizar um pouquinho de gripe ainda, eu vou contextualizar isso mais pra frente, esse conceito do complexo, tá? Portanto,
tá? O Batman ego, para mim, tá? Ele é entendido como um ser complexo. O que tem na sua construção de identidade? Não só o seu presente, mas também influências, tá? Do seu passado muito longínquo. Que eu vou dar uma esclarecida logo o porquê que eu entendo isso, tá? Bom, a minha análise ela não vai seguir a sequência do quadrinho, porque o quadrinho ele vai e volta, então é difícil eu fazer uma análise da dinâmica, então eu vou seguir a análise da dinâmica, tá? Bom, pessoal, mais uma vez, vocês sabem, quando eu faço análise, eu não me preocupo com spoiler. Embora essa história aqui ela não esteja, ela não é um mistério que vai ser resolvido, porque na verdade é uma conversa do Batman com o Bruce Wayne e vice-versa, seja a mesma pessoa, é um diálogo entre os dois. Então tem essa questão muito de surpresa, de resolução de caso. Mas se as pessoas, né, que se incomodarem, quiserem primeiro elas lerem o quadrinho, tirarem as suas conclusões, depois elas podem vir assistir o vídeo. Então eu não vou me preocupar com essa questão, porque eu acho que nem tem o tal do spoiler. Ok? Vamos lá então. No meu entender, tá? O medo da morte é a emoção precursora que levou o Bruce a construir o Batman. Porque na maioria das histórias, quando se refere, né, à construção do Batman pelo Bruce Wayne, retratam a sua família geralmente como uma família margarina, né? Aquela família perfeita, onde os pais se dão muito bem, onde o filho é muito bem tratado, é uma harmonia, é uma coisa idílica, não é? Pelo menos na maioria das histórias de origem do Batman, é essa família que nos é mostrada. E esse medo da morte? Né? Porque se o Batman, menino, que eu vou apresentar aqui, mais ou menos nos seus 5 anos, dá a entender pelo quadrinho que ele já tem um medo, mas um medo inconsciente, esse medo veio de onde? Se aparentemente a vida dele é perfeita. Aí é que a gente linka a questão das memórias, tá? Eu não vou saber aqui. O porquê que o psiquismo do Batman, o porquê que o menino Bruce, né, ele cunha um medo inconsciente, mas que ele tem, o quadrinho fala que ele tem. E o que justificaria são memórias ancestrais ligadas ao medo da morte que o ser humano tem desde como se entende como humano. Essa, então, é a ligação, tá bom? E aí eu vou dar agora uma contextualizada pelo quadrinho, pela história do quadrinho, ok? Bom, então eu vou colocar assim. Eu já falei para vocês, eu só vou reiterar isso, tá? O medo da morte, ela é uma emoção construída pela força maior que nós temos dentro do nosso psiquismo, que é a autopreservação. Primeira lei, vida. Tá? Então, presente nas experiências milenares, ancestrais e hoje, tá? Esse medo ele continua incrustado, porque o sistema de autopreservação ele tá ali, ele não morre, ele só morre quando a pessoa morre, na verdade, né? Então, assim, esse sistema de autopreservação, esse medo, entre aspas, da morte, ficam na memória, aquela memória viva. Ela não é consciente, mas ela tá lá e ela existe. E, dependendo das experiências que a pessoa passa na vida, elas são acordadas. Tá? Mais uma vez, o Batman vai passar por algumas coisas que poderão, não só no presente, linkar esse medo da morte, mas todas as memórias vivas, as experiências de morte do ser humano na ancestralidade. Tá? Então, assim, quando surge o medo da morte em Bruce, o quadrinho mostra, daí eu vou mostrar para vocês, que desde sempre, porque nessa imagem aqui, agora eu vou colocar o óculos, senão eu vou me perder. Tá? Aos 5 anos,
é a primeira vez que o Batman surge pro Bruce. Na verdade, ele surge assim, não como o Batman, tá? Ele está colocando aqui já com uma coisa estruturada, mas é o medo da morte, tá? Então, aos 5 anos, tá? O Batman, numa noite de Natal, o Bruce, numa noite de Natal, eles estão ali numa boa, e o pai, que era médico, é chamado para ir ver um paciente. E o Bruce vai junto. Só que o doutor não consegue salvar o homem e ele morre. Olha a expressão aqui, ó, olha a expressão do Bruce, quando ele se dá conta da morte do homem. O quadrinho leva, pelo menos para mim, tá, a entender que é a primeira vez que o Bruce, não que ele não saiba, que ele não soubesse sobre morte, mas não tinha na consciência essa questão pela vida idílica que ele levava. Então, essa é a primeira vez que ele desperta na consciência, nele, a existência real da morte. Entendem? Quando ele se depara com aquele senhor morto ali, é que ele vai ter consciência real que existe morte e que, portanto, ele pode perder os pais. Mas esse medo da morte já existia, ela só se tornou real, consciente, tá? Pelas palavras do próprio Batman, quando ele fala assim, em relação a essa noite de Natal. Ele fala assim: lembro desse Natal, Bruce. Foi o dia em que nos conhecemos. Então, foi o dia, vamos lembrar, tá? O menino, enquanto 5 anos, não existia o Batman, mas existia o medo da morte. Aí é que essa configuração desse medo é que vai, ao longo dos anos, se transformar no Batman. Então, aqui, quando ele fala, ele é um menino, tá? Mais ou menos 5 anos. Esse medo já existia, mas foi o start, o gatilho, para ele tomar consciência que existia um medo, sim, um medo em relação à morte dos pais, principalmente. Tá? Bom, portanto, a partir desse momento, no inconsciente de Bruce se aloja todos os medos referentes à perda dos seus pais. Porque existe um paradoxo, né? Uma vida feliz e, ao mesmo tempo, esse medo incrustado de perder essa felicidade. Portanto, esse medo que era inconsciente começa a se tornar consciente e começa a se construir a ideia da figura Batman. Ok? Bom, aí vem a morte dos pais, que é o desfecho, né? O quadrinho mostra, em relação à morte dos pais, ele mostra só essa página aqui, ó. Que todo mundo, quem conhece o Batman, sabe o que é que aconteceu. Então, ele faz só uma referência à morte nesse momento. E ele coloca: não demorou muito tempo para tudo mudar, e em um terrível instante eu explodi em seu jovem coração. Então, no momento em que ocorre toda a tragédia da morte dos pais, essa força que impulsiona e que vai impulsionar o Bruce por toda a sua jornada, toma força maior ainda. E ele vai cada vez mais intensificando essa força que o impulsionará a se tornar o Batman. Tá? Portanto, no meu entender, ele coloca mais aqui, ó. Na página seguinte, tá? Ó, ele fala assim, o Batman, né? Daquele momento em diante, nunca mais nos desgrudamos. Em sua dificuldade para seguir em frente, para enfrentar uma razão para o que tinha acontecido,
Quando nenhum pôde ser encontrada, eu o levei a criar uma razão, a descobrir um propósito em um mundo enlouquecido. Todas as suas viagens, todos os seus treinamentos, a sede pelo conhecimento e pela aventura, eu estava lá, silenciosamente, fazendo-o seguir em frente. Então, essa força, medo, foi que realmente impulsionou a origem da força, da determinação, do foco do Bruce em se tornar o Batman. Ok? Portanto, no meu entender, né, Batman é a personificação do medo de Bruce. E através das atitudes do Batman, tá, Bruce vai iluminando esse medo. Porque esse medo não vai ficar no submundo, não vai ficar mais inconsciente. Ele vai se tornar uma força viva, que dá sentido à figura do Batman. E quanto mais o Batman age, mais ele lida, ele conversa com esse medo, que não tem fim, não é? Então, nessa história, Bruce dialoga com Batman, ou seja, esse diálogo todo é uma conversa entre eles, que são a mesma pessoa, duas faces de uma mesma moeda, consciência e inconsciente, luz e sombra. Ele vai iluminando, ele vai conversando com os seus medos, que vão aflorando a cada episódio que ele passa, ok? Bom, vamos lá então. Outra questão que o quadrinho mostra. Vamos para a página. Eu não vou contar assim. Eu tô seguindo a história, mas eu não vou contar ipsis literis. Eu vou pegando só alguns trechos, tá, pessoal? Não vou ficar seguindo o quadrinho certinho. Deixa eu ver aqui. Eu não quis sinalizar, agora eu fico aqui me perdendo. Página 42. E ainda tá meio escurinho aqui. Eu fico meio... Aqui, uma parte da conversa deles, tá? O diálogo entre eles. O Batman está falando, tá? Medo, mesmo quando achava que estava pronto, você ainda precisava se acertar comigo. Eu estava lá, eu era inevitável, mas você ainda não conseguia falar o meu nome. Finalmente, em uma explosão em vidro, nós nos juntamos. Nenhum de nós teve escolha. Você prefere me chamar de Batman? Mas a razão pela qual você nunca conseguirá escapar de mim é que o meu nome é medo. E eu habito o seu interior. Seu propósito sempre foi claro, mas eu forneci o método. Tomávamos toda a dor, toda a raiva, todo o medo engarrafado dentro de você. E o compartilhávamos com aqueles que o mereciam. Bom, daí eu coloco aqui que eu não acredito em aleatoriedade psicológica, ou seja, aconteceu do nada, esse medo aconteceu do nada, né? Muitas vezes esse medo que o Batman tinha enquanto criança se justifica por memórias acordadas e não pela vida dele. Só depois do Natal e da morte é que realmente a gente compreende o medo, tá? Porque muitas pessoas, e mesmo depois, muitas pessoas passaram a mesma coisa que o Batman, ou similares, né, que o Batman passou. E nem todos desenvolvem esse senso obsessivo por justiça. O que acredita é que a experiência de um grande trauma, seja ele qual for, pode sim desenvolver compulsões e obsessões
em relação a esse trauma. Mas a natureza desse transtorno tem raiz no que já existe de forma inconsciente no psiquismo. No caso do Bruce, o medo. Então, sendo a figura do Batman uma personificação que induz o medo, principalmente a sua figura obscura, agir na noite, não ter identidade conhecida, que gera aquela incerteza, né? Tudo isso é fator de geração de medo. Mas, ao mesmo tempo, é uma forma de iluminar. Quanto mais o Batman lida com o medo, mais ele se fortalece. Ou seja, mais o Bruce se fortalece. Mais ele desmistifica e reconhece esse medo. O esclarecer, o dialogar, o olhar, traz luz à escuridão. Tá? E aqui o quadrinho ele vai citar, tá, de uma forma assim bem breve, os algozes, né? O universo do Batman. Então ele coloca assim: éramos uma força da natureza que agia acima da lei. No entanto, não demorou para a sua vaidade e sua necessidade de aprovação. Tenderam ao chamado da fama. Aí ele coloca, né, a imagem do Batman, né? E aí ele coloca: eu suporto isso. Além disso, e aí ele vai colocar assim: pois bem, há questões bem mais importantes diante de nós. Ao mesmo tempo que nossa cruzada reduziu o número de criminosos nas ruas, ela pareceu nutrir um tipo de extremo de criminoso. Gênios malucos, como o Dr. Banner, né? O loucos sádicos, como o Chapeleiro. Cartunistas extravagantes, como a Mulher Gato. Psicóticos, assassinos e obsessivos, como o Pinguim. Todos parecem compelidos a entender o nosso desafio velado, mas acima de todos eles, há um cujo propósito, o nome já é capaz de instalar o completo terror nessa cidade. Um que é responsável por mais mortes do que todos juntos. E aí ele está falando do Coringa. E nessa conversa, o Batman acredita que o Coringa deve morrer. Tá? Então, só um trechinho, quando ele fala dessas questões, todo mundo fala, né? Esses loucos surgiram por causa do Batman. Foi o Batman que levou eles a surgirem. Eu acredito que esses inimigos são efeitos colaterais, sim, do Batman. Sobre os seus inimigos, eu não acredito que são criações, mas que a existência do Batman desperta o sombrio que está adormecido no psiquismo dessas pessoas. Então, ao meu entender, o Batman ele funciona como um portal, é como um destranca-chave de suas sombras, cada um com sua singularidade. Então, a gente pode pensar que se não existisse o Batman, não existiria todas essas outras insanos que o acompanham. Então, o Batman ele é como se ele acordasse, né? Esse sombrio que existe nessas pessoas. Entre aspas, ele é um responsável, vamos dizer assim, tá? Bom, e sobre o Coringa? Porque aqui ele fala que o Batman acredita que o Coringa deve morrer. E aí o Bruce explica a razão de não matar o Coringa, né? Porque aí ele fala, o Bruce fala, não somos assassinos, não tereis sangue nas minhas mãos. O Batman, quer vir falar de sangue? Eu vou te mostrar sangue, eu vou te mostrar a morte. Sinta o peso de esmagar, sem ar. Bruce Wayne, filantropo, sou hipócrita, arrogante. Você fala de santidade de vida humana, enquanto se afoga em meio a inúmeras vítimas humanas, e a vida deles? São apenas preço para manter a sua moralidade covarde? Eis de uma instância, não fomos nós que criamos o monstro? No caso, o Coringa? Né? E aí eles continuam falando, tá? Eu não vou seguir. Então, aí o Batman vai começar a falar o porquê, né?
Que ó, toda vez que aqui é o Batman, toda vez que o pegamos e o deixamos que ele fique vivo, ele fica livre para matar novamente. Todo esse horror e tragédia em serviço de seu código de honra. Tá? E aí ele vai falando, então o Batman, o que é que ele faria, né? Qual que é, afinal, o que ele faz, né? Qual que é o caminho? Bom, o Batman faz parte do Bruce e vice-versa, né? Eu não entendo como uma dupla personalidade, pois o Bruce ele consegue manter o domínio da ferocidade do Batman. E ao conseguir se controlar e não matar, é uma linha tênue que existe. E esse poder consciente sobre a figura irracível e brutal do Batman é fundamental para a sanidade do Bruce. Se ele quer continuar tendo uma vida social, uma vida civil, né? Porque ele também é um filantropo, ele pelo menos tenta, né, fazer coisas boas, ele é um cidadão do bem. Essa linha, esse fiozinho de não matar é o que mantém a sanidade do Bruce, porque se um dia ele permitir que o Batman faça, não só o Coringa, mas qualquer morte, ele perde esse equilíbrio da sanidade. E aí ele se torna um vilão como outro qualquer. Tá? Vamos ver mais algum diálogo aqui entre eles. Eu tô assim, pegando só alguns trechinhos, tá, pessoal? Não tô pegando todo o diálogo não, porque o quadrinho inteiro é um diálogo entre os dois, tá? E aí o Bruce fala, cansei dessa loucura. O Batman fala, loucura? Vou te mostrar o que é loucura. Que o Bruce está pensando em acabar com tudo, né? E o Batman fala, se me denunciar, se tentar me prender de novo no seu subconsciente, prometo que o atormentarei até o dia da sua morte. Prometo que você acordará gritando em todas as noites dessa sua vida patética. Esse é o caminho da verdadeira loucura. E o Bruce, você tem razão. Sei que as escolhas que fiz tiveram repercussões. Hoje, naquela ponte, tive que encarar o estrago que causei, que foi o acidente que eu não li aqui para vocês, mas o acidente que ele, entre aspas, teve uma coparticipação, tá? Acho que não consigo mais viver com isso. Você me diz que eu não tenho escolha, que devo isso àqueles que jurei proteger? E aqueles que falei em proteger, então me diga como seguir em frente. E aí, os grandes questionamentos, né? Bom, a partir do momento que você se deixa envolver pelo aspecto psicológico das profundezas, descartá-lo não é um caminho. A partir do momento que o Batman surge, colocá-lo de novo para baixo não tem qualquer possibilidade de vida para o Bruce, tá? Porque é uma força que se tornou tão grande, tão maior e tão significativa que não tem como retroceder, não tem como ele pegar o Batman e colocar para debaixo da terra. Isso no psiquismo do Bruce, a não ser a morte dos dois, tá? Uma vida com o Batman no submundo, escondido e trancafiado, não é mais possível, tá? Não tem como o Bruce se desfazer do Batman sem ir junto, pois ambos são parte de um mesmo psiquismo. Por isso eu sempre digo que é muito importante olharmos para as nossas sombras, ou seja, para aqueles conceitos, para aquelas impressões que temos que não gostamos, que nos incomoda, que nos deixa triste, pois são partes de nós. E na vida, mantê-los fechados a 7 chaves, sempre corremos o risco, e não importa a idade ou o evento, sermos invadidos psicologicamente por eles e não conseguirmos administrá-los saudavelmente. Adoecemos, seja física, seja psicológica, e para o terror podemos adoecer das duas formas, tanto física como psicológica. Então, infelizmente ou infelizmente, o caminho não é manter os nossos subterfúgios, manter a nossa escuridão a 7 chaves. É o pior
caminho, tá? E ele vai falar aqui dos duas caras, em termos de dupla personalidade. Porque o duas caras, que é, né, agora é o duas caras, deixa eu ver aqui, é o Harvey, né? É o promotor Harvey que levou o ácido na cara e depois do ácido ele se tornou duas caras. A diferença entre os dois, né? Eu não vou ler esse diálogo aqui não, tá? Mas o Batman tá explicando, tanto o Batman e o Bruce tá contrapondo, porque o Harvey, duas caras, ele não tem decisão, ele não tem manejo. A partir do momento que ele se tornou duas caras, ele não retornou mais como Harvey. Foi tipo de uma possessão. O duas caras, ele é muito maior e ele, tipo assim, entre aspas, ele aniquilou a parte, né, do psiquismo do Harvey. Ele se tornou uma pessoa compulsiva e obsessiva na questão da decisão. Ele não consegue, ou aquela moedinha, ele joga aquela moedinha, ou ele enlouquece. Não tem mais, ele não está mais no mundo da consciência reflexiva, ele está no mundo instintual. Ele está no mundo da ação e reação sem reflexão. Então a gente pode dizer que o duas caras sim tem dupla personalidade. O que não é verdade no caso do Batman. Tá? Não tem. E aí eu falo aqui, ó, sobre a psicose do Harvey. E aí o Batman esclarece a diferença entre os dois. No caso do Harvey, é realmente uma dupla, é uma psicose. E ele não domina, ele não tem controle, ele vive naquele inferno, tá? Bruce e Batman são duas faces de uma mesma personalidade. Bruce consegue dominar a ferocidade do Batman. Ele faz escolhas conscientes. Ele consegue administrar as duas realidades que vive dentro dele. Os embates são processos reflexivos e não desestranhos. O que eles estão fazendo aqui é um processo saudável, é um diálogo entre os dois. A coisa não está boa, a coisa pegou, vamos dialogar, vamos colocar as cartas na mesa e não vamos colocar para debaixo do tapete. Essa é a parte saudável da questão. Então, Bruce tem um código de honra humano, e a qual não permite que o Batman ultrapasse. Pois tem certeza que se um dia ele quebrar essa barreira, esse código, ele perderá esse equilíbrio. O Bruce tem essa consciência. A vida, a justiça, que quer ser maior que a vingança, tem que ser maior que a vingança. Por isso o preço é sofrível, mas psicologicamente é o que mantém a sua sanidade. Não quer dizer que o Bruce não tenha o desejo de eliminar o Coringa, por exemplo, ou qualquer um daqueles insanos, né, como o Duas Caras, como o Crocodilo, como o Pinguim e por aí vai. Existe o desejo, ele é humano, ele não é um super-homem, tá? Ele é humano. Com certeza existe o desejo, mas existe uma consciência maior que a morte deles não resolveria nada. Não é a solução. Por isso é sofrível, por isso ele sofre. Embora ele consiga controlar esse desejo, não quer dizer que tudo é flores. Por isso que ele é soturno, né? Ele é, enquanto Batman, né? Ele tem aquela parte amargurada, aquela parte sombria, aquela parte... Porque é uma luta muito grande entre instinto, razão, moral e ética. Tá? Bom, aí na página, mais um pouquinho, deixa eu ver aqui, mais um embate entre eles, uma conversa que eu achei interessante, 64, gente, mas eu tô meio no escuro aqui, o negócio tá feio, aqui, 64. Nessa conversa toda, né, o Batman já dá uma explodida, né?
Estou falando de... Porque ele quer matar, né? Ele está falando, e o Bruce fala assim... Do que você está falando? Psicose autoinduzida, que é no caso do Harvey, né? Separar voluntariamente nossas personalidades? Não tem como separar o Bruce do Batman, né? Aí o Batman fala assim, eu estou falando de liberdade para agir, para atender os nossos destinos individuais, embora eles não tenham, porque quem controla é o Bruce. O destino individual do Batman que está falando aqui é aquela ferocidade dele. E o Bruce fala, você é mesmo implacável, eu deveria saber. Foi minha força de vontade que o moldou nessa imagem, porém canalizei a sua fúria para um propósito. Eu moderei a sua fúria. Se deixada sem controle, sua vingança seria monstruosa. Ele seria um monstro como todos os outros arqui-inimigos dele. Quem controla é o Bruce. Eu moderei a sua fúria. E a resposta é não. É não matar. É o Batman. Então, não nos resta escolha. Você não pode se desfazer de mim e não se dobrará à minha vontade. Você deseja se livrar de mim? Deseja se livrar da sua vida normal? Então me mate. Esta arma está na mão do Bruce. Nós dois sabemos que a arma é essa. Use-a. Aqui é o finalzinho é o ápice, tá? Da conversa deles. Uma única bala dessa arma é suficiente para destruir uma vez por todas. Pense bem, uma nova vida. Livre do medo, livre do terrível peso da responsabilidade, liberte-me. Liberte-se. E o Bruce, eu não posso. Seria cometer suicídio. Pelo amor de Deus, essa é a minha vida. É claro que ele não pode, né? Ele mata o Batman e mata ele. São a mesma pessoa, não tem como. Esse não é o caminho. O Bruce, e é isso que eu tenho que ansiar. O Batman é o nosso destino. E o Batman fala, perdemos nossa vida normal há muito tempo. Não podemos mudar o passado e tudo que podemos fazer é proteger os outros e permitir que eles tenham uma chance de viverem a felicidade que nós nunca teremos. Você tem que aceitar isso. E o Bruce fala, a verdade dói. E o Batman, mas um homem muito sábio, disse uma vez que a verdade o libertará. O Bruce, você precisa entender que tem uma linha que jamais deveremos ultrapassar. Jamais matar. É a única diferença entre nós e eles. Por mais que o Batman seja um símbolo aterrorizante para o submundo, ele também é um símbolo para as pessoas boas desta cidade. Um símbolo de esperança. Se consegue viver com isso, o Batman fala. Se consegue viver com isso, o Bruce. Então, Bruce Wayne, podemos viver com uma responsabilidade. E o Batman fala, de acordo. Eles entram novamente em harmonia e delimitam o papel de cada um. Cada um tem um papel, como o Bruce fez, ele moldou. Ele tem consciência da ferocidade que tem dentro dele. Mas ele controla. E é uma escolha. Ele não tem outro caminho. Se ele quiser continuar um ser humano, um caminho para
a humanidade para ele se tornar cada vez mais um homem, não existe outro caminho. E o que eu acho interessante, né? É essa escolha, é uma escolha consciente, você entende? Não é assim, eu não tenho mais o que fazer, então é a minha última opção. Não, é uma escolha. Eu escolho todos os dias a não matar. Eu escolho todos os dias, todos os eventos, a ter o máximo de justiça possível que a situação oferece. E aí vem aquela pergunta quando o Bruce fala mais pra frente, né? Ele pergunta pro Batman como seguir em frente. Na harmonia entre eles, o que acontece aqui no finalzinho. Essa harmonia entre eles, né? Nessa código de honra entre os dois. Você tem o seu papel, eu tenho o meu papel e cada um vai poder viver da melhor forma possível. Naquilo que se propõe. O Batman, um justiceiro. O Bruce, aquela pessoa que prima pela vida. Independente da monstruosidade que ele encara nas batalhas dele. Entende? Então, a resposta é essa. A resposta é esse dialogar, é esse enfrentamento que um faz com o outro, que não deve ter sido... Não sei se em outros quadrinhos tem, né? Essas questões, né, de ele estar revendo, né, o papel dele, a escolha dele. Mas esse é o caminho, essa é a resposta. É não manter o Batman na escuridão, porque seria a morte para ele, tá? E não anular o Batman, porque o Batman é a personificação da ação. O Batman é um instrumento da justiça. Existe o conceito de justiça carregado pelo Bruce. E existe a ação verdadeira de justiça pelo Batman. Quer dizer, é um conjunto harmônico. A harmonia entre os dois é a resposta. Não tem na questão deles a, entre aspas, felicidade. Isso não é para eles. Como ele diz, essa felicidade eles podem proporcionar aos cidadãos. Mas isso não existe para eles. Essa leveza da vida, esse caminhar, o caminho deles é pauleira. O caminho tanto do Bruce como do Batman é pauleira. Não tem mimimi. Bom, eu sou suspeita porque eu adoro o Batman, toda essa filosofia dele aqui, eu acho. Enquanto um ser humano, eu acho ele fantástico. Ele não é perfeito, porque não existe perfeição nisso. Mas enquanto personificação do Batman como um herói, eu acho que ele, pra mim, porque ele é um humano, entendeu? E ele luta todos os dias com a humanidade, com a instintividade que nós seres humanos carregamos. Por isso que eu acho ele fascinante. Ele é um protótipo, né? Assim, com as suas ressalvas para a gente encarar os nossos medos e os nossos fantasmas aí, seja lá o que for que a gente carrega dentro da gente. Ok? Então, assim, para mim é uma das melhores histórias do Batman. Tem de aventura, essas coisas não, mas a história do Batman, para mim, é a melhor. Se existir outro, eu desconheço. Mas para mim é a melhor. Ok? Espero que tenham gostado. Né? Se gostaram da história, a história ela tem mais detalhes, eu só coloquei alguns aqui, senão o vídeo fica muito longo. Mas eu coloquei a ideia principal, pelo menos para mim. Tá? Tá? Então tá bom, a gente se vê num próximo olhar.